Graça e paz, irmãos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre um prazer estarmos juntos, mais um dia, mais um domingo, para compartilharmos a palavra de Deus. E nesta oportunidade, nós queremos falar um pouco mais sobre o tema do domingo passado, quando nós falávamos sobre a ressurreição. O texto que eu quero estar lendo com a igreja está em João, no capítulo de número 11, versos de 1 a 5, que nos diz o seguinte: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Este texto, um texto bem conhecido de todos nós, traz algumas lições que nós queremos compartilhar nesta oportunidade. Uma das ênfases que o texto nos traz acerca da ressurreição de Lázaro é quando, num diálogo entre Jesus e Marta, Jesus fala sobre o fato de que a morte ela foi vencida na cruz do Calvário por ele, por Jesus Cristo. Ainda que neste momento Jesus ainda não tivesse sido levado à morte, mas Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Jesus declara que o crer e a fé nele é capaz de fazer com que a morte ceda e dê lugar à vida. Este texto, um texto bem conhecido nosso, um texto que tem uma ênfase muito grande acerca da ressurreição, é um texto que nos fala de vida, nos fala de um estado terrível que já se encontrava esse homem chamado Lázaro, e que Jesus Cristo, com a sua autoridade e pela sua palavra, o traz novamente à vida. Mas eu quero pensar nesta oportunidade sobre pelo menos 3 aspectos que me chamam muito a atenção nesse texto. O primeiro deles é o fato de que Jesus, ele ama mesmo os diferentes, mesmo sendo nós pessoas diferentes. Nós encontramos neste texto, no versículo de número 5, onde o escritor diz que Jesus amava a Marta, a Maria e amava também a Lázaro. Quando olhamos para a vida dessas pessoas, nós encontramos uma Marta lá no capítulo 10 de Lucas, a partir do verso 38, uma Marta agitada, preocupada, uma Marta correndo de um lado para o outro, imperativa, querendo realizar coisas, uma Marta que o texto fala e Jesus fala de ansiedade, de preocupações. Então, nós encontramos uma Marta com um temperamento e um comportamento muito diferente do temperamento e do comportamento de Maria. Maria
alguém que senta aos pés de Jesus, que deseja ouvir Jesus, ainda que isto incomodasse a sua irmã Marta, pois Marta queria que Maria parasse de ouvir, parasse de ficar aos pés de Jesus e fosse para ajudá-la nas tarefas domésticas. Mas esse é o comportamento de Maria, um comportamento que o texto faz menção, dizendo que Maria, esta irmã de Lázaro, irmã de Marta, é a mesma que havia lançado um perfume caro, uma especiaria cara, e havia enxugado os pés do Senhor Jesus com, então, os seus cabelos. Então nós vemos um comportamento diferente, tanto em Maria quanto em Marta. E podemos, por inferência também, dizer que temos um Lázaro, que é uma terceira pessoa aí, também amada, mas que, por inferência, podemos pensar que não teve nenhum destaque, nada de especial, nada de extraordinário, pois não há um relato de um momento que ele esteve com Jesus, de uma declaração de fé, de uma experiência, de um milagre que ele tenha visto, tenha participado, enfim, um Lázaro que parece-nos um anônimo, parece-nos que não teve um papel importante naquela vida, naquele momento. Mas o texto diz que Jesus amava Marta do jeito que era, Maria do jeito que era e a Lázaro também do jeito que era. O segundo aspecto que nós queremos pensar e nós podemos pensar nesta hora é que Jesus se comove com a dor dessas pessoas. É interessante pensarmos nisso, porque o texto diz que Jesus, ao ouvir essa notícia, Jesus já projeta para o que vai acontecer certamente. Jesus diz que esta enfermidade não é para a morte, mas para glória de Deus. Mas o texto afirma algumas coisas. Primeiro, diz que Jesus se perturba em seu coração. No capítulo ainda de João, capítulo 11 de João, nos diz então que Jesus ele fica conturbado, se agita, Jesus fica, ele fica como que perturba-se o seu interior. E é interessante pensar nisto, porque o texto diz lá no verso de número 21 então, verso 21 e verso 32, verso 21 e verso 32, melhor dizendo, que fala sobre essa diferença entre elas, mas o que eu quero mesmo trazer nesta hora é o verso de número 33, porque diz que Jesus agitou-se, perturbou-se. Depois, no verso de número 35, diz que Jesus chorou. E no verso 38, dá uma ênfase ainda maior, que diz que Jesus ficou profundamente comovido. O texto nos diz, e até aqui nós já podemos pensar em dois aspectos muito importantes para a minha vida e para a sua vida. Primeiro é o fato de que Jesus ama a mim e a você, mesmo sendo nós pessoas diferentes, mesmo tendo comportamentos diferentes, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, mesmo tendo nós ações diferentes, mesmo sendo tão diferentes, alguns mais agitados, mais ocupados, mais hiperativos, alguns mais contemplativos, alguns que se colocam e que se prostram aos pés do Senhor com maior facilidade, outros já querem fazer coisas, agir e produzir, realizar
mas o texto diz que Jesus ama, outros mais no seu anonimato, outros mais escondidos, mais dispersos talvez, algo mais que não aparece muito, que não tem algo de notório, algo chamativo, algo marcante, mas que Jesus ama também, assim como a Marta e a Maria. É assim na minha vida e na sua vida. E o segundo aspecto que nós já vimos até aqui é que Jesus se comove com a nossa dor. Jesus chora com a nossa dor. Jesus sofre com a nossa dor. Jesus se preocupa comigo e com você. A dor que nós sentimos é a dor que Ele também sente. É que Ele se comove profundamente com a dor de cada um de nós. Agora, o terceiro aspecto que o texto me chama a atenção é que Jesus chama pelo nome a Lázaro. E isso é muito significativo. É interessante porque o texto diz que depois de Jesus chorar, se comover, depois de Jesus e essa comoção, esta tristeza que Jesus sente naquele momento, é pelo choro tanto de Marta, Maria, mas por outros judeus que foram àquele lugar para ali estarem naquele momento consolando aquelas irmãs. Mas Jesus chega diante do sepulcro e tem uma pedra, e Jesus diz para que seja removida aquela pedra. A Marta argumenta: Senhor, já cheira mal, já está apodrecido, já são 4 dias. Jesus tira a pedra. E quando eles tiram aquela pedra, Jesus chama pelo nome Lázaro, e Lázaro vem para fora. E a vida é devolvida a Lázaro naquele momento. Muito significativo o fato de que Jesus chama pelo nome. Jesus chama de maneira individual. Possivelmente tinha outros mortos, possivelmente tinha outras pessoas sepultadas ali, e Jesus não simplesmente, e não tão somente, Jesus chama que os mortos venham para fora, mas Jesus chama pelo nome. E eu quero pensar um pouco nisso também, do quão maravilhoso é isso. Significa que Jesus não apenas ele nos ama, Ele ama a mim, ama você, ama o seu filho, a sua filha, seu esposo, sua esposa, seus pais, seus avós. Não apenas ama, mas Ele se preocupa, Ele chora, Ele se comove profundamente com a minha dor, com a nossa dor. Mas é importante pensarmos também que Jesus chama pelo nome a fim de dar vida. Jesus está nesta noite ou nesta manhã, eu não sei a hora que você estará ouvindo esse vídeo, mas Jesus está dizendo que Ele tem a vida e que Ele pode dar vida, e Ele está chamando pelo nome agora mesmo. Ele está chamando você, amigo, você, amiga, você, irmão, para te dar vida, e vida em abundância. É interessante que Lázaro já cheirava mal, Lázaro estava numa situação já de decomposição, e o pecado faz isso com o homem. O pecado faz com que o homem esteja se decompondo, esteja cheirando mal, apodrecido, mas Jesus chama pelo nome para dar vida, e vida em abundância. Eu quero orar por você nesta hora, em nome de Jesus, por sua casa, sua família, seus amigos, para que ouçam a voz do Senhor Jesus, ainda que estejam no sepulcro, ainda que estejam mortos nos delitos e pecados. Eu quero declarar que Jesus Cristo, aquele que ama, aquele que se comove, que se importa, Ele está chamando estas vidas agora pelo nome, para ressuscitar, para fazer-lhes novas criaturas, para a honra e glória dele. Pai, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, visite a cada vida agora ao alcance deste áudio, e que haja salvação, que haja libertação, que haja ressurreição para a glória do teu nome, e que a morte causada pelo pecado não mais tenha domínio sobre nenhum destes. Assim eu te clamo
amo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Compartilhe este vídeo com seus familiares, com seus amigos, para que Deus traga vida onde quer que eles estejam, para a honra e glória dele mesmo. Saúde, paz e bênçãos do Eterno sobre sua casa e sua família para todo sempre. Amém.